Bom dia, Ana, Giovana, Júlia, Juliane, bom dia, querida, bom dia, Marcelo, bom dia, Adria, Bruno, Eduardo, Gabriela, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos, bom dia, queridas. Obrigado por essa recepção carinhosa, obrigado, Marcelo, bom dia para todos vocês, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da história. Deixa eu te lembrar que na semana passada, no nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre a passagem da pré-história para a história propriamente. Nós vimos as transformações que marcaram ali o fim da pré-história, a revolução neolítica, a gente diz. O desenvolvimento da agricultura, junto com a agricultura, o pastoreio, a capacidade de produzir excedente econômico vai permitindo também uma especialização gradativa das tarefas, das funções. O fato é que nesse conjunto de transformações que a gente está vendo aí, no fim da pré-história, vai desaparecendo a sociedade comunal, aquela sociedade organizada em moldes de um comunismo primitivo, e vão nascendo sociedades já divididas, estratificadas. Aí, nesse caso, quando a gente vê as primeiras civilizações, a gente fala de uma sociedade de castas, cujos resquícios existem ainda nos dias de hoje, resquícios, vestígios. Em que país mesmo a gente encontra ainda, vamos dizer assim, vestígios dessa estrutura de castas? Tu imagina? Eu acho que sim. Na Índia, exatamente, Júlia. Nós temos, eu disse, repara, né, milhares de anos depois, isso nos mostra como hábitos, costumes, tradições custam, né? Como eles cedem, vamos dizer assim, com muita lentidão. Inclusive tem um descompasso, eu acho que se tu não percebeu isso ainda, mas tem um descompasso entre o avanço, por exemplo, tecnológico, entre o avanço do conhecimento, entre o avanço da técnica, e como, né, conceitos, ideias, doutrinas, crenças das pessoas, eu disse, vão mudando, mas muito mais lentamente, de modo... Só para a gente pegar um exemplo bem evidente. A escravidão no nosso país, por exemplo, foi abolida, e isso também tem a ver com as transformações econômicas, com os avanços culturais, com os avanços tecnológicos. Sim, ela foi abolida há mais de um século. Mas o preconceito continua arraigado na cabeça de milhões de pessoas, dificultando aí no dia a dia a vida da parcela negra da população, que além de todos os problemas que um cidadão nesse país tem que enfrentar, ainda tem que enfrentar essa herança de preconceito, de racismo, de discriminação. Quer dizer, isso é muito triste, queridos. Uma pessoa ser julgada pela cor da sua pele, uma pessoa, né, não poder sequer mostrar a sua capacidade porque a sua aparência, vamos dizer assim, a discrimina, porque outros, em função da cor da sua pele ou de outras características físicas, a discriminam, a humilham, a ridicularizam ou lhe negam, te disse, as oportunidades que são dadas para outros. Isso é muito triste, porque é injusto. Sim, é triste porque é injusto. Toda injustiça, de alguma maneira, gera sofrimento humano e deve nos indignar e nos revoltar. Mas, só para te lembrar, querido, que não é por acaso que sobrevivem ainda, né, em tantas sociedades, heranças de crenças tão primitivas e que tinham, inclusive, algum sentido, né, dentro daquele contexto histórico, mas que hoje, eu disse, em função das mudanças pelas quais o mundo e a humanidade passou, já não podem mais ser aceitas, né, em termos de dignidade humana, de respeito aos direitos das pessoas e ao direito de cada um, vamos dizer assim, não só buscar sua felicidade, se realizar pessoalmente, mas contribuir também, de alguma maneira, para a sociedade na qual está inserido. Mas, enfim, queridos, vamos, eu te disse, voltar para aquele contexto, porque eu quero hoje te falar sobre essas primeiras civilizações, ele diz as civilizações da Antiguidade Oriental. E nosso primeiro desafio é conhecer as características básicas dessas primeiras civilizações, a sua estrutura econômica, social e política. Tem um conceito forjado pelos historiadores, um modo de produção asiático, que descreve os traços básicos dessas primeiras civilizações, até porque eles são muito semelhantes, apesar das particularidades que vão marcar o desenvolvimento, a evolução histórica de cada uma delas, tem alguns elementos, tem algumas características que são comuns. E como essas características também são encontradas, por exemplo, lá no Extremo Oriente, na China, na Índia da Antiguidade, ou seja, como a maioria dessas civilizações se situa na Ásia, os historiadores cunharam, forjaram esse termo modo de produção asiático, para se referir a essas características que são semelhantes, mesmo que, eu vou te alertar, né, o Egito não se situa na Ásia, rigorosamente falando, em termos geográficos, é um país situado no Nordeste da África, mas as suas características, eu disse, bem semelhantes a essas outras civilizações que a gente está listando, fazem com que o Egito esteja então incluído também dentro desse conceito, o modo de produção asiático.
São civilizações que vão florescer graças à agricultura. Eu já te disse que os historiadores denominam, inclusive, crescente fértil essa região do Oriente Médio, onde as cheias do rio Nilo, ali no nordeste da África, ou do Tigre Eufrates, seria a Mesopotâmia da antiguidade, o Iraque de hoje, mas se a gente faz uma linha que abrange as terras irrigadas pelas cheias desses rios, a gente tem uma espécie de lua crescente, por isso os historiadores se referem a ela como crescente fértil. Ali vão florescer as primeiras civilizações, a civilização egípcia, as civilizações mesopotâmicas. Eu te disse que nós temos que conhecer um pouquinho da trajetória dessas civilizações, mas antes vamos ver o que existe em comum. E em comum são esses traços básicos do modo de produção asiático, ou seja, a agricultura irrigada é a atividade mais importante, eu disse agricultura irrigada. Isso quer dizer que é controlando o rio, com represas, açudes, com canais de irrigação, que eles conseguem desenvolver uma agricultura tão abundante que numa faixinha de terra estreita, como é o caso ali do Nilo, uma faixa de terra de uns 10 quilômetros de largura, não mais que isso, mas que atravessa, né, uma região desértica, naquela faixa de terra fertilizada pelas cheias constantes, periódicas do rio, vivem milhões de camponeses graças a isso. Isso, ok, Júlia, ok, Laís. Olha, queridos, voltamos então. Eu estava te dizendo que as cheias periódicas, regulares desses rios, todo ano, em uma certa época, o rio começa a subir, é a época da cheia. O caso do Nilo é quando derrete a neve lá no cume das montanhas, no centro da África, onde nasce o rio Nilo, perto do Lago Vitória. Coincide também com a época de chuvas mais intensas ali na região do centro da África, e aí o rio começa a subir, começa a transbordar. Ele vai carregando o material orgânico desde a sua nascente, que vai sendo arrastado pelo rio e que transborda junto. 2, 3 meses depois, começa a água, lentamente a baixar, é a época da vazante. Aí vem a época de semear a terra, porque quando transborda junto com o rio um material orgânico. Quando o rio baixa, esse material orgânico fica Perdão, queridos, a conexão está mais instável, vamos ver se ela agora estabiliza. Mas eu estava te dizendo que um material orgânico, né, um lodo, vamos dizer assim, que fica quando o rio baixa, fertiliza a terra e permite ali uma agricultura extremamente abundante. O mesmo, de certo modo, acontecia na Mesopotâmia, embora as cheias não fossem tão regulares como aconteciam ali no Rio Nilo, mas que permitem, repito, sustentar uma população de milhões de camponeses, graças ao excedente, né, que essa agricultura permite, ou seja, aliás, um excedente que vai estimular, inclusive, o desenvolvimento das trocas. No Egito, o comércio não teve grande importância, mas na Mesopotâmia, o comércio foi sempre uma atividade intensa, porque ali passam rotas desde a época do Neolítico. Rotas de comércio vão transitando por aquela região, transformando ela numa região estratégica. Sim, a agricultura é a atividade fundamental para o florescimento dessas civilizações, mas em alguns casos, como na Mesopotâmia, mas também em casos excepcionais, como a civilização fenícia, que a gente vai ver, o comércio teve, eu disse, um papel importante no desenvolvimento dessas civilizações. Agora, um componente que é importante que a gente perceba é que quando a gente fala de agricultura irrigada, a gente está falando então de terras cultivadas ao longo desses rios, mas não existe ainda nessas civilizações uma propriedade privada no sentido pleno da palavra. A terra, toda a terra e tudo que gera riqueza ali é propriedade de um governante encarado como Deus. Ou seja, que a nossa época permite, o Estado controla a atividade econômica naquelas sociedades. É o Estado, representado, personificado na figura do faraó e representado por aquela elite guerreira e sacerdotal que controla, né, o poder, é esse Estado, o proprietário das terras, dos rebanhos, dos arados e de tudo mais que é necessário para gerar o sustento e a riqueza daquela sociedade. Aliás, o faraó é encarado como um Deus vivo, senhor de tudo e de todos ao seu redor. Aqueles camponeses vivem numa relação de servidão coletiva, como se todos eles fossem servos daquele governante encarado como um Deus. Então, aquele camponês que cultiva a terra lá ao longo do Nilo ou ao longo do Tigre do Eufrates não é proprietário propriamente daquela terra. Nem ela pertence a um nobre propriamente, embora isso já fosse aparecendo lentamente no Egito e na Mesopotâmia, na sua evolução histórica. Mas é predominante na história dessas civilizações
O dirigismo estatal, o dirigismo econômico, ou seja, o Estado dirige, é o Estado que organiza as obras de irrigação, controle da água, ou seja, a construção de canais, de represas, de açudes. O Estado depois se apropria do excedente produzido por essas aldeias camponesas através de tributos que eles pagam, normalmente entregando parte daquilo que colheram, ou parte das cabeças, né, de gado, dos rebanhos que eles assim produziram. Mas, enfim, temos ali, então, o que a gente chama de dirigismo estatal, dirigismo econômico, intervencionismo estatal, para usar uma expressão mais conhecida, mais da nossa época. O Estado controla, dirige, organiza a atividade econômica. É ele que organiza a produção, a época de semear a terra, as terras que vão ser cultivadas, é ele que depois distribui, de acordo, né, com as necessidades das aldeias e das famílias, aquilo que foi produzido. Esse, vou repetir, é o Estado, então, que controla os meios de produção, como a gente diz. Estado esse, personificado na figura de um governante Deus, o faraó é encarado como um Deus vivo. Na Mesopotâmia, o rei, o pateci, é encarado como um sumo sacerdote, representa os deuses aqui na Terra. Seja um Deus vivo, seja representante dos deuses, a gente sabe que a gente chama isso de teocracia, lembra? Ou despotismo teocrático. Um poder fortemente centralizado na figura de um governante, que governa de maneira tirânica, quer dizer, sem limites, poderes absolutos, e que é encarado como um Deus, ou que representa os deuses aqui na Terra. Então, repara, temos aí os traços básicos do modo de produção asiático. A agricultura irrigada é a atividade mais importante. O Estado dirige, organiza a produção e controla os meios de produção. Se apropria do excedente produzido pela população através de tributos que eles pagam normalmente com produtos ou com trabalho. Representados por essa nobreza sacerdotal e guerreira, mas personificado na figura de um governante Deus. A gente chama isso de teocracia. E é uma sociedade rigidamente estratificada. Isso quer dizer que as posições são determinadas hereditariamente. Uma sociedade de castas, mas onde a posição da pessoa já é determinada pelo nascimento. Nasceu filho de um camponês, está destinado a ser camponês. Nasceu filho de um guerreiro, vai ser iniciado para a vida guerreira. Nasceu filho de um sacerdote, vai ser preparado para suceder o seu pai como sacerdote. Ou seja, os papéis sociais, a posição dos indivíduos, são determinados a partir do nascimento. E numa sociedade em que praticamente não existe possibilidade de mudança. Tu nasceu naquela condição, vais morrer naquela condição e os teus descendentes também. No caso de uma sociedade de castas, tipicamente, né, falando, as castas ainda se dividem em subcastas, como, por exemplo, no caso da Índia. Bom, mas enfim, queridos, é só para a gente perceber a estrutura básica, embora, repito, a gente possa perceber particularidades. Tipo, no campo econômico, na Mesopotâmia, além da agricultura, o comércio foi uma atividade importante. No campo político, percebemos que se o faraó no Egito é encarado como um deus, na Mesopotâmia, o governante, o patesi, é encarado como um representante dos deuses, um sumo sacerdote. Então, tem essas ligeiras variações, essas particularidades, mas que a gente está percebendo também elementos comuns. Agora vamos conversar sobre como essas civilizações vão evoluir. O mais importante, repito, é a gente perceber como elas estão estruturadas. Normalmente é isso que cobram da gente nas provas. Mas ter uma noção de como elas se desenvolveram, como elas evoluíram historicamente também é importante, até porque a gente tem que fazer algumas referências aqui, por exemplo, ao que elas produziram, ao legado cultural que elas deixaram. Eu disse que influenciou o processo civilizatório. Então, por exemplo, no caso do Egito, é uma história que se desenrola por cerca de 3.000 anos. Menes, de acordo com a tradição lendária, teria instalado a primeira dinastia egípcia por volta de 3.200 a.C. Sim, porque por volta de uns 3.500 a.C. já existiam centenas de aldeias espalhadas ao longo do Rio Nilo, e aos poucos elas foram se estruturando em dois grandes reinos, um mais ao norte e um mais ao sul. De acordo com a tradição, um sujeito chamado Menes teria unificado esses dois reinos por volta de 3.200 a.C. e teria instalado a primeira dinastia egípcia. Começa aí a chamada fase do Antigo Império. É a época mais remota, 3.200, 3.000 a.C., 2.500 a.C., é uma etapa que se estende por 1.000 anos. De 3.200 a.C. a uns 2.200 a.C., o Antigo Império Egípcio é a época, por exemplo, que se construíram as pirâmides de Kelps, Khephren, Miquelinos, as pirâmides de Gizé, são construções dessa época mais remota. É a época também em que o Egito permaneceu muito isolado, quase sem contato com outros povos e civilizações. Essa fase termina por volta de 2.000 a.C., quando o poder do faraó vai se debilitando, se enfraquecendo, quando se fortalece o poder dos grandes sacerdotes em cada região, um período de anarquia, a gente diz. A pressão, né, as invasões dos povos que vêm do deserto, periodicamente, tudo isso vai debilitando o poder do faraó, e aí então temos um período de anarquia. Um médio império começa uns 2 séculos depois, uma nova etapa de desenvolvimento, quando o poder de novo é fortemente centralizado na figura do faraó. Aí estamos por volta de uns
1900, 1800 a.C., os egípcios estendem, inclusive, seus domínios para as regiões mais ao sul, para a Núbia, onde eles conquistam matérias-primas, sempre escassas no Egito, e onde a escravidão também se tende a crescer com a captura de prisioneiros. Sim, porque eu vou insistir contigo, a escravidão já existe nessas primeiras civilizações, mas ela não é predominante. Ela vai se tornar predominante, por exemplo, depois lá no mundo grego, no mundo romano. Aí a gente vai poder falar de um modo de produção escravista. Mas aqui, o Estado proprietário das terras e a massa camponesa vivendo em servidão coletiva. Sim, temos a elite sacerdotal e guerreira, compondo, né, a parcela dominante da sociedade, a elite dirigente, a população camponesa formando a base da estrutura social, um setor intermediário de escribas, funcionários, arrecadadores de impostos, artesãos especializados formariam uma espécie de classe média bastante reduzida, mas o grosso da população vive em servidão coletiva, pagando tributos, ou com produtos, ou com trabalho. Trabalho que pode ser utilizado para construir uma represa que beneficia toda a comunidade, ou para construir um palácio, ou um templo para homenagear a divindade daquela comunidade, assim por diante. Sim, queridos, temos então antes aí, nessa fase mais remota, os primórdios da civilização egípcia, e essa situação de isolamento. Depois eu disse o Médio Império, aí já começa essa tendência expansionista, mas ela vai se acentuar mesmo na última etapa, porque por volta de 1750 a.C., o Egito é invadido por um povo que vem do deserto, os Ixos, e como eles utilizam carros de guerra e armas, vamos dizer assim, mais avançadas, derrotam os egípcios no campo de batalha e dominam aquela região lá mais ao norte do Egito, aquela região do delta, a gente diz. Ali permanecem durante uns 2 séculos até serem expulsos pelos egípcios. E quando os egípcios conseguem expulsar os Ixos, já tinham assimilado, absorvido deles, muitas dessas técnicas guerreiras. De modo que na última etapa, que se inaugura agora, estamos por volta de 1500 a.C., quando começa, então, o novo império. É a fase de esplendor da civilização egípcia. Agora o Egito entra em contato mais intenso com outros povos e culturas. Os faraós egípcios, como Ramsés, Tutmés, expandem os domínios do Egito ali em direção às regiões do Oriente Médio, ou seja, em direção ao que seria hoje a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, a Fenícia. São faraós conquistadores que aparecem nessa última etapa, mas atenção e cuidado. Eles não costumam cobrar de vocês nome de faraó, realizações que eles fizeram ou conquistas numa prova. Basicamente, nós temos que conhecer a estrutura econômica, social e política, e quando a gente tem referência a algum faraó, é, por exemplo, como no caso do Amenófis IV, é um faraó dessa etapa de brilho, ou seja, do chamado Novo Império Egípcio, mas ele tenta instalar uma religião monoteísta. Talvez pelo contato dos hebreus, que tinham sido escravizados nessa época no Egito, depois a gente vai ver, mas o fato é que tem uma influência monoteísta que faz com que Amenófis tente implantar no Egito uma religião que cultua o e ele como o grande sumo sacerdote. Na verdade, eu quero que tu fique atento, porque temos aí não exatamente uma reforma de caráter religioso, quer dizer, centrada em disputas ou diferenças dogmáticas, é uma reforma de caráter político, porque no Egito, como a gente percebeu na antiguidade, o poder político e a religião estão fundidos. O governante é encarado como um deus, ou representa os deuses aqui na Terra. De modo que, mais que uma reforma de caráter, a implantação de um monoteísmo no Egito era uma reforma de caráter político para fortalecer o poder do faraó e, nesse sentido, neutralizar o grande poder que desfrutavam os sacerdotes em cada região. Tanto é assim que é provavelmente assassinado pelos próprios que chega ao fim, então, o reinado do faraó Amenófis IV, e aí o Egito volta à sua tradição politeísta, como a gente vai ver em seguida ao falar um pouco da herança cultural dessas civilizações. Ou seja, voltam a cultuar aquelas várias divindades, inclusive forças da natureza que eles cultuam. O sol é Deus, o vento do deserto é Deus, o rio Nilo é Deus, crocodilo é Deus, enfim, toda aquela infinidade de divindades, de deuses que eles cultuam. Mas, depois dessa fase de brilho, aí o Egito passa a ser dominado por outros povos. Por volta de 500 a.C., eles estão sendo subjugados pelos persas. Depois, com Alexandre, os gregos e os macedônios dominam a região. Mais tarde, os romanos absorvem essa região e incorporam ao seu império ali no início da era cristã. Mas aí está chegando ao fim, tem um breve momento ali final ainda de brilho do Egito, o último suspiro com o renascimento saíta, quando a capital foi transferida para uma cidade chamada Sais. Sim, no início a capital do Egito é Times, depois Mênfis. Nesse período de brilho era uma cidade chamada Tebas. Agora, nessa fase final, a capital transferida para Sais. Por isso ainda se fala de um renascimento saíta ali na fase final da história do Egito.
Mas, enquanto se desenrolam esses 3.000 anos de história, né, no Egito, passando por várias etapas, na Mesopotâmia vão florescendo várias civilizações. A primeira que floresce ali é dos Sumérios. Eles são os criadores da escrita cuneiforme. Cuneiforme porque os sinais têm som de cunha, e que depois é utilizado por outros povos da região. Para nós isso é importante, porque foi quando a escrita hieroglífica no Egito e a escrita cuneiforme na Mesopotâmia foram descobertas e decifradas que se permitiu, ou foi possível, reconstruir a história dessas civilizações como a gente está fazendo aqui agora. Um oficial que acompanhou Napoleão ao Egito por volta de 1800, e ali encontrou uma pedra com inscrições em hieróglifos, a Pedra Roseta, a famosa Pedra Roseta. Esse oficial se chamava Champollion. Mas consta que o sujeito percebe que existe ali um fragmento, né, esculpido na rocha, com hieróglifos egípcios e em grego. Como o grego eles conheciam, depois de muitos anos de estudo, ele consegue decifrar a escrita egípcia. São milhares de sinais que transmitem ideias, é uma escrita ideográfica. Hieróglifos, a gente diz, são sinais que transmitem ideias combinados, eles são a escrita que os egípcios, os sacerdotes especialmente, utilizavam. Ora, quando conseguiram decifrar a escrita egípcia, foi possível traduzir, decifrar uma quantidade enorme de registros feitos em paredes de túmulos, de palácios, de pirâmides, pergaminhos, inscrições, que permitem, olha só, reconstruir a história do Egito quase que minuciosamente ao longo de 3.000 anos. As mais de 30 dinastias que governaram o Egito, com praticamente todos os seus faraós, seus feitos, realizações, conquistas, tudo praticamente, a ponto da gente reconstruir detalhadamente 3.000 anos de história. Tem hoje, inclusive, uma egiptologia, que é uma área, vamos dizer assim, de estudo que se dedica exclusivamente à história, vamos dizer assim, à reconstrução da história do Egito. Por aí a gente tem uma ideia. Na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, quando foi decifrada, cerca de um século atrás, permitiu recompor, reconstruir a trajetória das várias civilizações que floresceram ali. Os sumérios primeiro, mas eles fundaram as cidades, as primeiras cidades que se tem notícia na história. Ur, Kish, Lagash, Eridu, são cidades sumérias fundadas no que é hoje o sul do Iraque. Aliás, esse momento a gente chama de a Revolução Urbana, o aparecimento das cidades, dos primeiros núcleos urbanos. E que para os historiadores marca, assim, o início da história propriamente, porque ela surge com a invenção da escrita, seja a escrita hieroglífica no Egito, a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, estão aparecendo nessa época. São invenções dessa época, né? Então, por volta de 3.500, 3.200 a.C., estão aparecendo os primeiros registros escritos. Não vai te iludir, não, querido, porque a gente fica imaginando o que será que se inscrevia, seja, né, templos, palácios, pirâmides. De certo modo, né, com o tempo vem ali um relato das realizações dos governantes, como é muito comum, mas a escrita, quando surge com uma contabilidade dos tempos, ou seja, ali estava estabelecido quanto em tributos as aldeias daquela região tinham que pagar anualmente para os sacerdotes que representavam aquela divindade protetora daquela comunidade, assim por diante. Eu estou vendo aqui o Eduardo colocando uma questão, é nessa parte do Egito que surge o termo do salário ou é depois? Não, é depois. Vai aparecer lá no mundo romano, quando os legionários romanos passarem a ser remunerados com sal, que era uma moeda que os romanos utilizavam. Os romanos usavam o sal como moeda, de modo que daí vai derivar o termo salário. Mas isso vai acontecer lá na história da República Romana, que a gente vai estudar no próximo encontro. Aliás, no próximo encontro a gente vai ver a civilização grega. E no outro, se nós vamos fechar o estudo do mundo antigo, vendo a civilização romana. E aí vai aparecer, Eduardo, referência. É Mário, o governante romano, que estabelece o pagamento dos legionários com sal, e daí para frente se tem um salário. Ok? O Médio Império, pergunta a Júlia. Olha só, Júlia, vamos nos situar então temporalmente. Primeira fase, Antigo Império, de uns 3.200 a uns 2.200 a.C. Ou seja, temos aí um período de cerca de 1.000 anos. Aí vem um período de anarquia, como se diz, de 2.200 até uns 2.050 a.C. 2.050 a.C. seria então o surgimento do Médio Império, que se estende por cerca de 300 anos, 1.750 a.C., com a invasão dos Hicsos, que chega ao fim do Médio Império. Em 1580 a.C., quando expulsam os Hicsos, aí tem início a fase de esplendor, que é o Novo Império, que vai de 1580 até uns 1080 a.C., quer dizer, um período de cerca de 500 anos. 3 etapas, então. 3.200 a 2.200 a.C., Antigo Império. Uma fase de anarquia de 2.000 a uns 2.050. 2.050 até 1.750 a.C., o Médio Império. Aí a invasão dos Hicsos, e de 1580 a 1080 a.C., o Novo Império, o período de esplendor.
Depois eu disse, temos ali por volta do ano 700, 600, o Renascimento saída, mas é uma espécie de último suspiro da civilização romana. Isso aí mesmo, querido Vinícius. Vinícius colocou ali, ó, digitou para nós, 2050, 1750, dá um período de 300 anos, aí está o Médio Império. O que tem de importante nessa fase? O poder se fortalece de novo na figura do faraó e eles expandem seus domínios ali em direção à região mais ao sul, em direção à Núbia. Essa região que seria mais ou menos o Sudão de hoje, ou seja, ao sul do Egito. Tudo bem? Ótimo! Agora eu estava te falando das civilizações que floresceram na Mesopotâmia. Olha só, querido. Depois dos sumérios, dominam a região os acádios. O termo acádio vem da sua cidade mais importante, Acade. E eles foram o primeiro reino, sim, porque essas cidades que existiam ali no sul da Mesopotâmia, presta atenção agora, a gente diz cidades-estado, porque eram cidades independentes. Hoje, inclusive, os historiadores preferem utilizar o termo cidade-templo, porque é uma cidade que vai crescendo ao redor de um templo, da divindade protetora daquela comunidade. Ali a atividade artesanal e o comércio vão se desenvolvendo, mas é sempre ao redor de um templo que a cidade vai crescendo. Como vai aparecer também, por exemplo, em civilizações como a dos astecas aqui na América, outras civilizações como a civilização inca, por exemplo, que floresceu aqui na América do Sul. É ao redor do templo que a cidade onde se vai crescendo e se estruturando. Por que os historiadores preferem hoje utilizar esse termo? Porque quando a gente fala de cidade-estado, normalmente a gente está falando de uma estrutura política organizada. No caso dos gregos, inclusive, onde cidadãos votam na praça, ou no caso dos romanos, onde eles preenchem os cargos governantes, não encarados mais como deuses, mas como homens que foram escolhidos para administrar os assuntos da comunidade, assim por diante. Ou seja, nasce a política propriamente com os gregos e romanos. Antes disso, a gente tem poder teocrático, lembra? Mas política, como a gente entende hoje, homens comuns decidindo sobre o seu destino, em pé de igualdade, através da força da palavra, do voto, isso vai acontecer, eu disse, mais adiante. Por enquanto, nós temos aqui, então, uma situação em que as pessoas são servas de um governante Deus, são súditos de um governante, não exatamente cidadãos. Por isso, mesmo, né, que a gente entenda a cidade-estado como uma cidade independente, mas para não fazer disso uma comparação ou uma analogia inadequada por sociedades onde o poder político já existe e é, vamos dizer assim, exercido por homens comuns, por simples mortais e não por divindades, mas por causa disso os estudiosos preferem utilizar o termo cidade-templo. Ora, eram cidades-templo, cidades-estado, então, que os sumérios tinham fundado ali no sul da Mesopotâmia. A revolução urbana, o nascimento da história propriamente, diz com a invenção da escrita, tem como marco aí a revolução urbana. É ela que marca o início da história propriamente. Mas, eu disse, os acádios dominam a região pela primeira vez, subjugam essas cidades ali do sul da Mesopotâmia e fundam um império centralizado. Sargão, o conquistador, rei dos acádios, dominou a região pela primeira vez. Aliás, ele vai ser cultuado durante mais de 2000 anos como o primeiro grande guerreiro conquistador da história. Então, até o tempo dos romanos ainda se fazia referência a Sargão como o primeiro grande general conquistador. Mas, mais tarde, agora quero que tu fique bem atento, mais tarde, o reino dos acádios é destruído e dominam a região os amoritas. Eles fundam o primeiro império babilônico. Sua cidade mais importante é a cidade de Babilônia. Ela vai se transformar numa das cidades mais famosas e importantes do mundo antigo. A Big Apple daquela época. Babilônia, depois, inclusive, com seus jardins suspensos, uma das maravilhas da antiguidade, era uma cidade que atraía, ou seja, que deslumbrava os homens daquela época. Mas, enfim, o primeiro império babilônico está florescendo. Agora estamos por volta de 1700 a.C., 1750. E na época em que, lá no Egito, chegava ao final o Segundo Império, começava a se florescer na Mesopotâmia a civilização babilônica, o primeiro Império Babilônico. Por que é que eu estou destacando? Porque é nesse primeiro Império Babilônico que teria sido criado o código de leis mais antigo que se conhece. Ou seja, a lei escrita está aparecendo no primeiro Império Babilônico com o Código de Hammurabi, lembra? Como a gente encontra referência muito frequentemente nas provas, é bom tu ficar atento. É o primeiro código de leis escrito que se conhece, surgiu por volta de 1750 a.C., no primeiro Império Babilônico, e Hammurabi teria sido o soberano que organizou esse primeiro conjunto de leis escritas. Agora, cuidado, porque, primeiro, ele segue aquela tradição, vamos dizer assim, do mundo antigo, que vamos dizer assim, praticamente substitui, vamos dizer assim, a vingança pela justiça, no sentido, né, de que ao invés de tu, vamos dizer assim, causar o mesmo dano para o outro, tu podes, por exemplo, indenizá-lo pelo prejuízo que tu causou, e isso põe fim, vamos dizer assim, ao conflito.
Sim, a vendetta, a vingança, eu disse, é uma praga, já que, né, ao longo dos tempos, uma família vai vingando, eu disse, os seus mortos provocados, eu disse, por um conflito com outra família, e aquilo parece, eu disse, algo interminável que vai atravessando gerações. Mas a lei escrita, e agora, está preocupada basicamente com a questão da propriedade. Ela segue o princípio olho por olho, dente por dente, e basicamente ela elabora ou resguarda a questão da propriedade. Então ela diz, por exemplo, que, vamos pegar uma passagem bem conhecida, se um arquiteto incompetente, né, construiu uma casa mal construída, que desmoronou e matou o proprietário, o arquiteto vai morrer também. Mas olha que curioso, ela diz o seguinte, se o arquiteto construiu uma casa mal feita, desmoronou e matou o filho do proprietário, o filho do arquiteto vai morrer. Tu pode imaginar que isso é alguma coisa injusta, né? O que o filho tem a ver com, vamos dizer assim, um erro que o pai cometeu. Mas não esquece que nessas sociedades que a gente está vendo, já nasceu a escravidão, já nasceu a propriedade privada, e a mulher e os filhos que ela gera são uma propriedade do marido, são uma propriedade do homem. Os filhos são uma propriedade do homem. Eu estou te alertando para isso, querido, porque a relação afetiva, né, dentro de um núcleo familiar, não é uma coisa que tenha marcado toda a história, pelo contrário. Amor, afeto nas relações familiares é uma construção histórica muito recente. Ela tem não mais que 250 anos, é a partir especialmente da obra de Rousseau, o Emílio, que vai se estruturando essa noção de família que é vinculada por laços não só sanguíneos, mas por laços de afetividade. Não necessariamente havia no mundo antigo uma relação afetiva entre pais e filhos. Isso não quer dizer que nunca tenha existido filhos que amaram pais ou pais que tenham amado seus filhos, mas não é isso que mantém as pessoas unidas naquela sociedade, naquela família, vamos dizer assim, do mundo antigo. Até porque, repito, os filhos devem uma obediência total, vamos dizer assim, ao pai, que tem, inclusive, poder de vida e de morte sobre aqueles que fazem parte, vamos dizer assim, da sua família, do seu clã, ou seja, que são sua propriedade. Tal como os objetos que lhe pertencem, eu disse, os membros da família também são uma propriedade dele. Não era raro, inclusive no mundo antigo, uma família vender filhos, por exemplo, enfrentando uma situação de dificuldades, vender como escravos. Isso era relativamente comum. Tem até passagens da Bíblia que fazem referência a isso. José, se não me engano, é vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas, enfim, só para a gente lembrar que é um mundo, né, um tanto diferente do nosso mundo. Hoje a gente estranha quando não existe afetividade, né, dentro de uma família. Mas naquela época é o contrário, estranha quando essa afetividade existe, porque não é isso exatamente que vincula as pessoas, ou seja, são outros padrões culturais, outras referências, outros valores que embasam aquela sociedade. Mas, enfim, o Código de Hammurabi diz que está preocupado, mesmo quando faz uma referência como essa, em proteger-se a propriedade. Até o divórcio que aparece ali, aparece não como um direito da mulher ou de um casal recomeçar a sua vida, mas como uma espécie de direito que tem alguém que comprou uma mulher de devolvê-la se sentiu enganado, lesado, prejudicado, coisa parecida. Mas, enfim, só para fazer referência, e fica atento, porque, repito, referência ao Código de Hammurabi em provas, isso vale inclusive para a prova da URGS, é bem frequente. A prova da URGS, alguns anos atrás, trazia referência ao Código de Hammurabi, mas embaraçava os candidatos, porque dizia que ali apareciam os direitos dos cidadãos, por exemplo, da Mesopotâmia. Cara, não existe ainda a noção de cidadania, como eu te falei. Todos eles são súditos, não é exatamente um código de leis como a gente entende hoje, que regula as relações sociais, né, e estabelece direitos das pessoas que precisam ser respeitados ou coisa parecida. Não é exatamente isso. Mas é o aparecimento da lei escrita com toda a importância que isso vai ter. O Império Babilônico foi destruído pelos assírios, um povo guerreiro que dominou a região durante séculos. E depois que a civilização que o Império Babilônico renasce, fundado agora pelos caldeus, um segundo Império Babilônico. Aí já estamos por volta de 600 a.C., quando a história da Mesopotâmia também está chegando ao fim. Chegando ao fim porque eles vão ser dominados pelos persas. 500 a.C. é a época em que o Império Persa vai dominando essas regiões do Oriente Médio, formando o primeiro grande império que se estendeu por vastos territórios, e que depois Alexandre e os gregos vão conquistar. Mas é o Império Persa que vai absorvendo, então, a civilização egípcia. Em 525 a.C., os persas dominam o Egito. Os persas derrotam na Batalha de Pelusa o faraó egípcio e incorporam o Egito aos seus domínios. Pouco antes, em 539 a.C., eles tinham absorvido a Mesopotâmia. Dominam a região, libertam inclusive as populações que tinham sido ali escravizadas. Por exemplo, os hebreus tinham sido escravizados. É um episódio conhecido como cativeiro da Babilônia. Eles são libertados quando os persas dominam a região ali e libertam essas populações que estavam ali escravizadas. Esse é o Império Persa. Por volta de 500 a.C., ele está florescendo, dominando a região e estabelecendo uma unidade, vamos dizer assim, administrativa dos territórios onde eles estenderam seu domínio, e que depois os gregos com Alexandre
acabam conquistando, ao absorver, então, disse, esse imenso império persa, disse, a cultura grega vai se espalhando por essas regiões, nasce daí que a gente chama de mundo helenístico. Mas isso a gente vai ver em seguida. Ao estudar a civilização grega, a gente vai fazer maior referência aos persas. Por enquanto, quero completar a aula de hoje, que além do Egito e da Mesopotâmia, a gente pode encontrar nas provas questões centradas em duas civilizações. A dos fenícios, porque é uma civilização que, diferente do Egito e da Mesopotâmia, floresceu graças ao comércio. Seria mais ou menos o que a gente entende hoje por Líbano, aquele trecho de litoral aí no Mediterrâneo, e que tem uma madeira que se presta para a construção de embarcações, um litoral que favorece a instalação de portos, eles naturalmente se voltaram para o comércio. Desenvolveram uma civilização brilhante que controlou o comércio ali no Mediterrâneo durante séculos. Depois, eles são dominados também, repara, pelos persas, depois pelos gregos com Alexandre, e depois os romanos absorvem a região. Mas as peculiaridades dessa civilização fenícia estão no fato não só de que ela se volta e floresce graças ao comércio, mas também pelo fato de que eles se organizam em cidades independentes. Sidon, Tiro, Biblos são cidades-estado, lembra? Nunca chegaram a ter nenhum reino centralizado. E a grande herança que eles deixam para o processo civilizatório, a grande contribuição deles, foi a invenção de um sistema de escrita simplificado, o alfabeto. A escrita existia no Egito já, te disse, né? Milhares de anos antes, ou mesmo na Mesopotâmia, mas era algo acessível a alguns poucos iniciados, alguns sacerdotes, escribas. Imagina, a escrita egípcia tem mais de 6.000 sinais diferentes. Mesmo a escrita mesopotâmica, né, é cuneiforme, mas a combinação daqueles sinais, imagina, torna esse escrito acessível a pouquíssimos iniciados, vamos dizer assim. A escrita inventada pelos fenícios reproduz os sons da fala. São 20 e poucos sinais que, combinados, reproduzem os sons da fala. Os gregos depois incluem as vogais, como a gente entende hoje, mas é o alfabeto que a gente ainda utiliza. Repara, num sistema composto por 20 e poucos sinais que, combinados, reproduzem os sons da fala. Torna a escrita algo acessível a qualquer pessoa, talvez até, justamente por essa posição de comerciantes, né, no contato com tantos povos diferentes, os fenícios acabaram sendo desafiados, vamos dizer assim, a simplificar a questão da comunicação, e daí eu disse essa grande contribuição que eles deixam, que é a invenção de um sistema simplificado, que é o alfabeto. A outra civilização que merece destaque é a civilização dos hebreus, porque eles desenvolveram uma religião monoteísta, que depois vai influenciar as religiões monoteístas modernas. O cristianismo e o islamismo vão nascer como religiões, como concepções derivadas do judaísmo, ou seja, da religião monoteísta dos hebreus, a única religião monoteísta do mundo antigo. Todos os povos do mundo antigo, nós vamos conversar no próximo encontro, desenvolvem religiões politeístas, mas os hebreus são uma exceção. Eles desenvolvem a primeira crença e a única crença monoteísta do mundo antigo até o aparecimento do cristianismo. Sim. A história deles está relatada no Antigo Testamento. Eles teriam migrado da Mesopotâmia em direção àquela região que a gente chamou de Palestina. Ali, em função de secas prolongadas, teriam migrado depois para o Egito, onde foram escravizados. A fuga do Egito, o episódio conhecido como Êxodo, liderado por Moisés. Nessa volta para sua terra prometida, diz Moisés recebe a tábua com os 10 mandamentos de Deus, ali estão os princípios básicos do judaísmo, que são 10 regras de convívio social. Mais que 10, né, dogmas, são 10 regras de convívio com outros seres humanos quando tu quer, vamos dizer assim, viver em paz com eles. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não levantarás falso testemunho, assim por diante. Mas ali está, eu te disse, a origem da religião dos hebreus, que depois influencia, disse, as religiões monoteístas que vão surgir mais tarde. Depois dessa volta do Egito para a Palestina, eles disputam a região com filisteus, cananeus e outros povos que viviam ali, e vivem em seu momento de brilho e de esplendor por volta do ano 1000, durante o reinado de reis como Salomão. Davi e Salomão representam, eu disse, esse momento de apogeu da civilização dos hebreus, quando Jerusalém se transformou num centro comercial importante, num entreposto importante, por onde passavam rotas de comércio ali no Oriente Médio. Depois, eles são dominados pelos caldeus, pelos assírios, pelos caldeus, depois pelos persas, pelos macedônios, com Alexandre, depois pelos romanos, finalmente. Aliás, é depois de uma revolta contra o domínio romano que os judeus, sim, porque num certo momento, já na fase de decadência, os hebreus se dividem em duas tribos, ou melhor, em dois reinos, o de Judá e o de Israel, que vão sendo dominados, eu disse, pelos assírios, pelos caldeus, mas do termo Judá é que vem depois do termo judeu, que a gente vai começar a utilizar. Foi depois de uma revolta contra o domínio romano, já ali no início da era cristã, que os hebreus são expulsos, ou os judeus são expulsos do seu território, num episódio conhecido como diáspora, são espalhados pelo mundo,
Tem depois uma história, então, que inclusive envolve, às vezes, em algumas regiões, em algumas épocas, perseguições e violências às quais eles são submetidos, mas, enfim, o auge dessa violência, dessa hostilidade, vai se dar em pleno século XX, quando, por exemplo, né, na Alemanha nazista, se desenvolve uma concepção racista que depois, inclusive, propõe uma solução final com o extermínio das populações judias na Europa. Bom, nós vamos conversar sobre essa questão, sobre o Holocausto, mais adiante, né, quando a gente já estiver estudando o século XX. Por enquanto, o professor quer te pedir para ficar, de ser atento para as características dessas civilizações, para esse legado, eu te falei, né, a escrita utilizada nas duas civilizações, por exemplo, a questão do Código de Hammurabi. E lembrar que essas civilizações lançaram as bases do processo civilizatório, criando os primeiros sistemas de escrita, os primeiros calendários, os primeiros sistemas de contagem do tempo. Deram os primeiros passos em ciências como a astronomia, a matemática e a medicina. Produziram uma arquitetura grandiosa que em boa parte sobrevive até hoje, pirâmides, templos, palácios, umas das maravilhas da antiguidade que sobrevivem até os dias de hoje. Conversaremos mais sobre esse legado cultural nas próximas aulas, quando a gente também vai avançar no estudo do mundo grego e do mundo romano, para completar então o nosso estudo do mundo antigo e a partir daí avançar no estudo da Idade Média. Eu adorei encontrar vocês aqui hoje de manhã, queridos. Me entusiasmei, vi bastante gente acordando cedinho, se organizando, né? Para, enfim, manter o foco e continuar a sua caminhada em direção à universidade. Eu espero que hoje a gente tenha colocado mais um tijolinho nessa construção. Sim, querido. As coisas, né, mais importantes a gente conquista na vida e conquista disso com essa determinação que eu estou vendo em ti. Elas nem caem do céu de paraquedas, nem se conquistam elas onde assim muito facilmente. O que realmente é significativo na vida demanda esse empenho, essa determinação que eu estou vendo em ti. Mas tu pode ter certeza que tudo isso depois vai ser recompensado. Quando a gente encarar a prova, né, vamos encontrar ali questões um pouco mais difíceis, outras mais fáceis, mas nada vai ser estranho para ti. E tu vai conseguir a média que tu precisa, o bom desempenho, o score que tu precisa para dar esse passo tão importante na tua vida. Eu sei o quanto isso é importante. Eu sei toda a carga também de ansiedade, de sofrimento até que envolve essa caminhada em direção à universidade. Mas depois tu vai ser recompensado por tudo isso, eu posso te garantir. Confie em mim. Queridos, um abraço bem forte. Obrigado pela recepção carinhosa hoje, pela atenção de vocês, pelo envolvimento de vocês. Me senti útil de novo, ajudando vocês na caminhada tão importante que vocês estão fazendo nesse momento para a vida de vocês. Ó, um beijão, queridos, um abraço forte, uma boa semana de aula para vocês. Nos encontramos na quarta-feira que vem, tá bem? Tchau, queridos. Tchau, queridos. Abraço, brigadão.